Olá, prezados alunos. Hoje o tema da aula é férias. Dentro de férias, nós vamos abordar os seguintes temas: período de apuração, período de concessão, férias anuais, férias indenizadas, férias proporcionais, férias em dobro e férias coletivas, certo? Apuração. Todo empregado fará jus às férias anuais, obedecendo à escala de faltas, que leva em consideração as faltas injustificadas do empregado nos 12 meses que constituem o período aquisitivo. Então, como que funciona o período de férias? Você é admitido e depois que você completa 12 meses, você tem direito a descansar 30 dias, com exceção das férias coletivas que a gente vai falar mais adiante. Então, o empregado ele entra na empresa, né? E ele vai acumulando, a cada mês que ele trabalha, ele vai acumulando um avo de férias. Quando ele completar 12 avos de férias, ele tem direito a descansar 30 dias. A situação das faltas aqui injustificadas é quando o funcionário falta e não apresenta nenhum tipo de justificativa prevista em lei, né? Nós vamos comentar aqui mais adiante as faltas que elas podem ser abonadas, né? Justificadas, são consideradas justificadas. Então, olha só, se o funcionário ele tiver até 5 faltas injustificadas, ele mantém o período de descanso dele, que é de 30 dias. Mas caso ele tenha um número entre 6 e 14 faltas injustificadas, ele já tem um prejuízo nas suas férias de 24 dias. E essa tabela, ela é progressiva. Então, quanto maior o número de faltas injustificadas no período aquisitivo, menor é o número de férias, menor é o número de dias quando ele vai descansar as férias dele. Então, se ele tiver entre 15 e 23 faltas, ele só vai ter direito a descansar 18 dias. E isso ainda impacta no número de dias que ele vai descansar e também na remuneração que ele vai receber. Por quê? Quando o funcionário sai de férias e ele tem direito a 30 dias, ele recebe os 30 dias de salário mais 1/3 sobre esse valor. Quando ele tem direito a 24 dias, ele vai receber os 24 dias e 1/3 do valor dos 24 dias. Então, logo, esse valor de 1/3, ele está condicionado à parte principal. Quanto menor a parte principal, menor a parte de 1/3, certo? O que são faltas justificadas, né? Para a gente poder entender, porque a situação das faltas injustificadas é que o trabalhador vai ser penalizado. Quando que ele pode faltar e não ter essa penalização? Um exemplo, para período de apuração de gozo de férias, não devemos considerar como faltas injustificadas até 2 dias consecutivos em caso de falecimento de pessoas que lhe declarem sua carteira de trabalho e previdência social e que vivam sob sua dependência econômica. Até 2 dias em caso de falecimento de cônjuge ou equiparados, ascendentes, que são pais, mães, avós, bisavós, etc., e descendentes, filhos, netos e bisnetos, irmão ou irmã. A lei prevê esses casos que você pode faltar até 2 dias consecutivos, que você não vai ter prejuízo nas suas férias. Além disso, 2 dias consecutivos ou não, em caso de alistamento eleitoral. Então, quando você vai tirar o seu título, você pode ir um dia, supondo que um outro dia você vai para retirá-lo, então você pode faltar até 2 dias consecutivos ou não. Você apresenta essa justificativa na empresa e a empresa não vai considerar como falta injustificada, ou seja, você não vai ter prejuízo nenhum nas suas férias. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, né? É a chamada licença gala. A pessoa pode sair, se ausentar do serviço por 3 dias, depois ela apresenta a justificativa, ou seja, uma certidão de casamento, comprovando que ela faltou e não pode ter desconto nas suas férias. Licença paternidade, né? Ainda. A licença paternidade é até 5 dias consecutivos. Tem um adendo aqui, dizendo que antigamente era 1 dia. E isso ainda pode ser alterado de convenção coletiva para convenção coletiva. Ou seja, cada sindicato estipula uma regra diferente. É sempre importante ter uma cópia da convenção coletiva para poder fazer a consulta. Até 1 dia, a cada 12 meses de trabalho, quando a pessoa vai fazer doação de sangue. Então ela foi doar sangue uma vez a cada 12 meses, esse período também não pode ser descontado, né? Essa falta pode ser justificada. E ainda por períodos
Um exemplo aqui é por serviço militar. Quando o homem, né, o jovem completa 17 anos, ele vai fazer o alistamento militar, ele vai uma, duas, três, ele vai várias vezes. E toda vez que ele vai fazer essa apresentação às Forças Armadas, ele tem lá uma justificativa. Então, independente de quantas vezes forem, toda vez que ele for, essas faltas não podem ser descontadas. Logo, não pode ter prejuízo nas férias. Licença maternidade de 120 e até 180 dias, aí depende da empresa. A lei atualmente vigora em 120 dias, então a funcionária ela pode se afastar, que ela não vai ter prejuízo nas suas férias. E ainda por acidente de trabalho ou incapacidade, desde que não exceda 6 meses. Qual que é essa situação? Se dentro do período aquisitivo dele, né, ele está ali no período aquisitivo completando, ou seja, adquirindo, por isso que chama período aquisitivo, a cada mês que ele trabalha, ele vai adquirindo um avo de fração de férias. Se nesse período aquisitivo ele não tiver 6 meses completos e ele se afastar por um período superior a 6 meses, dentro do período aquisitivo, ele perde o direito às férias. Tá? Ainda em virtude de depoimento em juízo e ainda para prestar exame vestibular. A pessoa pode faltar, justifica e não vai ter o prejuízo nas suas férias. Em virtude ainda por tratamento dentário. Então o dentista ele pode dar lá um atestado para você, dizendo que você compareceu e você justifica lá na sua empresa. Para essa falta se tornar justificada e você poder descansar os seus 30 dias. Quando que você perde o direito às férias? Perderá o direito às férias o empregado que, no curso do período aquisitivo, deixar o emprego e não for readmitido no prazo de 60 dias. Então, caso o funcionário seja dispensado e ele retorne, ele seja recontratado no período inferior a 60 dias, o período aquisitivo de férias dele que vale é o primeiro período aquisitivo. Ou seja, a contagem do tempo continua, né? E ainda, permanecer em gozo de licença por percepção de salário por mais de 30 dias. Também perde o direito às férias. Ainda perde se deixar de trabalhar de forma parcial ou total para o serviço da empresa por mais de 30 dias de serviço. Ou seja, ele se afasta por mais de 30 dias de serviço, sem nenhuma justificativa, vai perder direito às férias daquele período. Do auxílio-doença e do auxílio acidentário eu já comentei, né? E a gente chega nessa parte da situação do período aquisitivo versus período concessivo. O que seria período aquisitivo? Como o próprio nome diz, é um período que a pessoa está adquirindo férias. Então, para cada mês que ela trabalha, ela adquire um mês de férias. Quando ela completa 12 meses, ela tem direito a descansar as férias dela, com aquela exceção que eu já disse das férias coletivas, que tem uma outra tratativa. O que é o período concessivo? É o período que a empresa tem para conceder férias. Então, o funcionário, vamos colocar uma situação aqui, ele trabalha lá os 12 meses, no seu chamado período aquisitivo, e a cada mês que ele trabalha, ele vai completando um mês de férias. Completou os 12 meses. A empresa tem 11 meses para poder conceder férias para esse empregado. Por quê? Se ele completar 2 períodos aquisitivos e não tiver esse descanso, ele tem direito a férias em dobro, a empresa paga uma multa, né? Então, dentro desse período aquisitivo, a empresa ela vai apurar o quê? Se você teve faltas, igual naquela tabela que eu já demonstrei. Se você tiver até 5 faltas, você não tem prejuízo no descanso das suas férias. E ela tem um período para te conceder essas férias, que é 11 meses após você completar um ano de empresa. Ou seja, a empresa espera você trabalhar 12 meses, que é chamado seu período aquisitivo. Depois desses 12 meses, ela tem mais 11 meses para conceder as férias para o empregado, né? A fundamentação legal é o artigo 136 da CLT, que dá um respaldo para tudo isso que eu estou falando. E ainda para o período concessivo, o artigo 135 da CLT. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida a gente tira nas nossas aulas. Um abraço e até mais.